Bem, a primeira possibilidade de pagamento de uma dívida por uma aquisição de um bem ou um empréstimo, tá? É aquela em que você, no primeiro período, tá? Então, na data zero, que dá o início à operação financeira, tá? Bem, você pode iniciar os pagamentos ao final do primeiro período, ao final do segundo período, até o final do enésimo período, considerando então que eu faço N pagamentos, tá? Fixos para amortizar, para pagar uma dívida inicial, ok? Então, essa é a primeira possibilidade. Comprei, ao final do primeiro período, eu começo a pagar. Isso caracteriza uma renda imediata postecipada, né? Eu falo em pagamentos ao final de cada período e, ao mesmo tempo, eu acabo caracterizando essa renda como aquela onde, após a compra, após a aquisição, após se assumir a dívida, eu começo a pagar, então, no primeiro período seguinte, as prestações, tá? Os pagamentos periódicos. Um pagamento que é uma entrada, um pagamento avulso, tá? Não caracteriza uma renda. O que caracteriza a renda é a data onde ocorrem os pagamentos periódicos, ok? Então, isso que eu falei aparece para vocês exatamente no primeiro e no segundo slides, tá? No terceiro slide, vocês têm a fórmula de uma renda imediata postecipada. Tá? Uma questão importante, pode se referir à renda imediata postecipada como sendo simplesmente uma renda imediata. Tá? Por quê? Porque quando simplesmente não se menciona a forma de pagamento, ou seja, eu simplesmente assumo uma dívida e pago em prestações. Ou, de repente, pago uma entrada de X reais e mais parcelas fixas. Tá? Pois bem, não menciona quando serão feitos, então eles serão, né, no período imediato, ou seja, no primeiro período, e postecipado ao final. Então, não mencionando quando ocorrem, então, ou melhor, quando ocorre o pagamento da primeira parcela periódica, é sempre imediata postecipada. Vocês têm no quarto slide um exemplo, tá? Aonde é mencionado que um produto ele custa R$500 à vista, tá? Mas a loja financia esse produto, a compra desse produto, com uma entrada de R$200 e mais 10 prestações mensais de 5% ao mês, tá? E pede, ao final, que se determine o valor das prestações. Pois bem, né? Isso é uma questão da lista, que até ela acabou sendo resolvida aqui no material, para que vocês pensem sempre o seguinte, né? Eu assumi a compra de um bem de R$500, mas eu paguei uma entrada de 200. Então, significa que naquele momento que eu comprei, eu não saí com uma dívida de 500. Eu saí com uma dívida de R$300. Esse será o meu PV da fórmula. Esse valor que eu deixei de pagar é o valor que eu terei que pagar, então, com prestações mensais a 5% ao mês de juros. Então, lá no quinto slide, eu faço essa observação e ainda, né, apresento para vocês a resolução da questão.
ok? No sexto slide, eu tenho o exemplo 2, que é o seguinte. Qual o valor da prestação mensal? Então, agora pede para descobrir a prestação para pagar com 6 parcelas uma compra de R$ 6.500 com um juro de 2,5% ao mês. Então, notem, mais uma questão onde não menciona que os pagamentos foram realizados ao final de cada mês, não menciona que foi feito um mês depois da compra, né? Não menciona nada, então, mais uma questão de renda imediata postecipada, ok? Então, eu tenho uma dívida, tá? De R$ 6.500 e eu terei 6 pagamentos postecipados, tá? Cada um deles um valor que nós vamos determinar, a taxa de 2,5%. Meio difícil de enxergar ali, né? Vou fazer mais para cá. Então, 6.500 será igual PMT. Cuidem, agora é 1 menos 1 mais a taxa na menos N, tá? Depois eu vou substituir a taxa já que eu não fiz aqui. Menos N, fecha, dividido pela taxa. Então, eu vou colocar agora aqui a taxa. Acabei escrevendo sem substituir. Ficou ruim, né? Conseguem ver ali agora? Que é o 6. Bem, vocês vão resolver essa expressão e depois esse valor vai dividir os 6.500, certo? Coloquei ali para vocês no 7º slide quanto que dá este resultado, tá? Esse termo aqui, que multiplica o PMT, ele é chamado de fator de amortização, tá? Então, ele dá 5, aproximadamente, tá? 5,5081253262, tá? Então, eu vou ter 6.500 dividido por isso, que vai dar o resultado de R$ 1.180,07, tá? Então, de renda imediata postecipada para valor presente, é isso. Então, cuidem apenas, né, o que foi mencionado bem ali nos slides 1 e 2. Tá? Pagamentos ao final de cada período, tá? Ou um período após a compra, tá? A compra ou o fato de ter se assumido a dívida.